Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, versos 46 e 47, que dizem: Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Bom, queridos, aqui Jesus diz que aponta novamente para as Escrituras para comprovar que ele era o Messias. Lembrando que no debate com os judeus, Jesus se revela como Messias e diz que ele tem 3 testemunhas. A primeira, uma testemunha humana, que é João Batista, um grande personagem dessa época, um grande profeta. A sua segunda testemunha que ele traz são as suas obras, que são iguais às obras do Pai. Obras aqui nós nos referimos ao ensino de Jesus, aos sinais que ele vinha fazendo. E aí ele traz a sua terceira testemunha, que é a própria Escritura Sagrada. Então veja, ele tem testemunho de um grande profeta, João Batista, tem o testemunho do ensino e dos milagres que ele vinha fazendo, e tem o testemunho principal, o maior de todos, que é as Escrituras. E ele vem falando sobre isso, em versos anteriores, no verso 37, por exemplo, ele diz: O Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. O Pai testemunhou a meu respeito. Onde? Nas Escrituras. Que é o que ele diz no verso 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então veja, o Pai testemunha a meu respeito, e as Escrituras testemunham a meu respeito. Então, na verdade, é o Pai, através das Escrituras, testemunham ao meu respeito. E é o que nós vemos, queridos, em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento ele está apontando para a vinda de um Salvador, apontando para a vinda do Messias. E todo o Antigo Testamento tem diversos pontos elencados mostrando como deveria ser esse Salvador. Onde ele nasceria, como ele morreria, como ele viveria, onde, quando, tudo, queridos. Tudo, até quando ele deveria vir, está registrado. Bom, e Jesus deixa bem claro: se vocês crerem nas Escrituras, qualquer um, queridos, que pegar o Antigo Testamento e ler, compreender, entender e verificar e crer, essa pessoa automaticamente é forçada a crer em Jesus, porque todo o Antigo Testamento está falando a respeito dele. Então, se a pessoa crer no Antigo Testamento de verdade, essa pessoa vai crer em Jesus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a lei foi o nosso tutor, foi o nosso guia até Cristo. Ela nos conduziu para Cristo. E é por isso que Jesus diz: Ele escreveu a meu respeito. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Sim, todo o Antigo Testamento e também os escritos de Moisés revelam Jesus. Desde o seu início, desde ali de Gênesis. Por exemplo, Gênesis 3, verso 15, Deus diz: Eu porei inimizade entre ti, falando com a serpente, e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só como logo no início da humanidade já tem uma profecia clara sobre Jesus. Este, Jesus, ferirá a cabeça da serpente, mas tu lhe ferirás o calcanhar, que foi o que aconteceu na cruz do Calvário, né? Depois tem diversas profecias, como Deus dizendo a Abraão: Abraão, através do teu descendente eu abençoarei todas as nações da terra. Ele faz a mesma promessa a Jacó. E por fim, depois, chegando agora no livro de Deuteronômio, capítulo 18, o próprio Deus fala a Moisés. Deus queria falar com o povo, só que o povo
treme de medo, né? Não quer se chegar a Deus, ficaram 3 dias em jejum, se santificando, se preparando, se purificando, e na hora de eles terem um encontro com Deus, a nação toda desiste e fala, não, nós não temos condições, nós não somos puros o suficientes, Moisés, fala com Deus por nós não queremos se deparar com Deus. E aí Deus fala, olha Moisés, eu lhe trarei a lei, mas, está no capítulo 18, verso 17, aí Deus diz, do meio dos seus irmãos, eu suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Então ali Moisés era uma revelação incompleta, porque viria alguém semelhante a Moisés que traria a revelação total, a revelação final, que é o que nós vemos em Jesus. Então o próprio Moisés estava escrevendo que viria um outro profeta que traria as palavras de Deus. E esse texto é utilizado pelos apóstolos, por exemplo, a pregação de Pedro, em Atos capítulo 3, ele cita esse verso, dizendo, pois Moisés disse, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E Pedro continua, e todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram também anunciaram estes dias. Todos os profetas do Antigo Testamento falam do Messias e de todos os detalhes que batem exatamente com Jesus, de como ele seria. Esse mesmo verso de Deuteronômio 18, em Atos capítulo 7, é citado por Estevão, antes de sua morte, dizendo e falando que Jesus era o profeta que viria semelhante a Moisés. O apóstolo Paulo, dando o seu testemunho preso, falando com o governador Festus, ele diz, eu não tenho dito nada senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, como o Cristo deveria padecer, como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Então, basicamente, queridos, o que Jesus mostra é o que o Antigo Testamento prometeu. É por isso que Deus diz que em Jesus está o amém. Nele encontramos o sim. Porque em Jesus encontramos o cumprimento de tudo o que Deus prometeu à humanidade ao longo de séculos, dizendo, eu enviarei a salvação a vocês. E essa salvação veio da forma melhor possível, porque não foi um mero enviado de Deus. Deus não enviou uma pessoa especial ou um anjo especial. Ele veio, ele em pessoa, nos visitar e nos resgatar. E claro, maior de todas as profecias a respeito do Messias e que tanto nos ilustra a vida de Jesus, está em Isaías 53, onde eu leio aqui para vocês a partir do verso 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Veja, detalhe, esse texto que eu estou lendo foi escrito cerca de 600 anos antes de Cristo. 600 anos. E veja o quão perfeito ele é no cumprimento, em Jesus ter cumprido exatamente tudo que está escrito aqui. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca.
Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Bom, queridos, esse belíssimo texto nos conta tudo sobre Jesus, né, queridos? Da sua morte para nos salvar, da sua ressurreição, do seu sofrimento, da sua intercessão por todos, da sua vida que ele entregou por nós, do julgamento opressivo que ele sofreu, de ele ter sido morto entre pecadores, de ele ter sido sepultado, né, com um rico, né, no túmulo de José de Arimateia, etc. Diversos detalhes aqui que você pode explorar. Mas então Jesus, ele cumpre plenamente isso como o Messias que haveria de vir. Então quem crê nessas escrituras e a conhece e crê de verdade, inevitavelmente, se ela não tem nenhum preconceito, se ela não tem nenhum ter que satisfazer, né, uma cultura familiar, etc., quem quer estar aberto à verdade, enxerga a verdade. 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, né, sobre os judeus: infelizmente, o entendimento deles ficou cego, pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, que em Cristo é abolido. Mas até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Infelizmente. Mas, apesar de tudo isso, o Jesus bate tão forte, queridos, trazendo essas testemunhas, o João Batista, os seus ensinos e milagres e as escrituras, que até mesmo os judeus mais experientes aqui de João capítulo 5, líderes em Jerusalém, não têm resposta. E o texto termina com os judeus simplesmente abandonando a conversa e não tendo como responder a Jesus, porque realmente Jesus foi muito incisivo, muito forte e defendeu a sua autoridade de curar o paralítico, pessoa que estava paralítica há 38 anos num sábado, e defendeu a sua autoridade de estar realizando aqueles milagres. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.